dando certo. Eu tentei transmitir pelo aplicativo que faço as gravações, pelo Instagram, mas a câmera ficou desse jeito, tá? Mas eu tô gravando, depois eu vou postar certinho, tá combinado? Desculpem o atraso, que eu tava tentando arrumar isso daí. Então vamos lá. Bom, um dos temas que eu abordei essa semana, que eu postei sobre, né? É a questão das diarreias e tudo mais, até por causa de um caso que veio para mim atender, de um animal na clínica. E eu vou estar explicando um pouquinho para vocês, né? Só que essa questão de diarreia, giardia, isso é uma questão muito frequente entre os criadores, né? Então, por causa do curso de manejo canil, por causa das situações que eu passei, eu estudei muito e vi que não adiantava só dar uma medicação. Quando a gente tem alguns problemas infecciosos, a gente tem que fazer o controle, né? Os protocolos de controle de surtos, tá? E aí é um pouquinho sobre esses protocolos que eu vou falar hoje para vocês e vou ensinar para vocês, tá? Bom, essa questão de foto de cocô, tipo de cocô, cara de cocô. Bom, meu celular tem uma coleção de fotos e imagens de todos os tipos inimagináveis de cocô, né? Então é assim, é um festival. Bom, se é criador não tem nojo, não adianta falar, ai que nojo. Tem todos os tipos de cocô que você pode imaginar, eu tenho foto no celular. E essas são só algumas, né? Mas o melhor do que as fotos é a definição, né? Ah, o cocô tem cara de giardia. O cocô tem cara de parvo. Bom, cocô com cara eu só consigo imaginar um emoji. Agora, cocô com cara de giardia, eu já penso ele assim. Gente, cocô não tem cara. Essas características que a gente vai falar sobre as fezes, elas podem ocorrer em diversas situações, não só em giardia. Então, não é porque tem esse muco e um pouco de sangue que é giardia. Existem vários problemas que levam a essa mesma sintomatologia. Então, esquece essa história, tá? Não é porque o cocô tem esse muco e sangue, uma professora minha me falava que era cocô pudim, que a gente tem que tratar com antibiótico, que a gente tem que tratar com giardicide, tá? Esse aqui foi a situação que eu passei. Foi um animal que eu atendi, vindo de outros tratamentos, outros veterinários, né? Uma diarreia incurável, perda de peso, e até um outro veterinário tinha solicitado esse exame de fezes. E o resultado foi esse. Se vocês olharem aqui, não tem antibiótico que resolve as bactérias que ele tem. Mas por quê? Por causa dos tratamentos de giardia com o giardicide. Dava diarreia, giardicide. Dava diarreia, giardicide. Resolveu o problema? Não. O animal continuou com diarreia e agora uma infecção que antibiótico terapia é praticamente impossível. Ah, mas então o giardicide não presta? Não. O giardicide é uma ótima medicação. O laboratório é muito bom, a medicação é muito eficiente. O problema é o mau uso dessa medicação. O giardicide é uma associação de antibióticos. Ele só deve ser usado em situações específicas da forma correta para não criar resistência bacteriana. Hoje a gente tem na veterinária diversas que a gente chama de guidelines, que são orientações sobre a questão de uso, principalmente de antibióticos. E o uso de antibióticos em casos de gastroenterite, diarreias, é totalmente contraindicado. E normalmente é a primeira coisa que a gente faz. Vamos entender um pouquinho qual é a composição do giardicide, né? Um dos antibióticos que eles têm é a sulfa, tá? A sulfa é um antibiótico usado para infecção respiratória, gastrointestinal, otite, prostatite, infecção urinária, né? Então é um antibiótico importante de uso clínico. Tem vários pontos onde ele vai atuar importantes, né? Tratamento de infecções locais importantes. A grande questão é que a gente usa, por exemplo, esse antibiótico à toa para tratar uma giardia que não existe. Essas bactérias que estão lá nesses locais onde esse antibiótico ia agir, elas vão se tornar resistentes. E aí, quando eu tiver, por exemplo, uma infecção urinária que eu precisar tratar com sulfa, nesse animal que tratou giardia recorrente, eu não consigo mais resultado desse antibiótico. Então, a gente não pode desperdiçar tiro. A gente tem que guardar. Então, não é assim que a gente usa a sulfa. A gente vai deixar esse antibiótico para situações onde eu necessite dele. Além do que, ele tem diversos efeitos colaterais e contraindicações.
Uma das contraindicações, não usar na gestação, principalmente em final de gestação. Gente, quantos e quantos criadores já viu usando Giardisid em gestante? Ele pode causar anemia, ele pode causar alteração de coagulação, alteração no desenvolvimento ósseo, hepatite. Então, assim, os efeitos colaterais são gigantescos, tá? Não pode ser usado em gestante, é usado com restrição em filhotes, tá? É um antibiótico importante para uso em certos tipos de processos infecciosos. Como que eu vou ficar usando numa giardia que às vezes nem existe? Tá? Então, esse é o problema do uso desse tipo de medicação sem um correto diagnóstico. Só que não é só a sulfa, né? O Giardisid ainda tem o metronidazol, que é um outro tipo de antibiótico. Esse antibiótico, ele é eficiente para o tratamento da giardia, ele é utilizado para o tratamento da giardia, só que ele também é usado para diversos outros tratamentos, porque ele pega um grupo de bactérias chamada anaeróbica, que é um grupo de bactéria bem específico. E não quase nenhum antibiótico, na verdade, consegue atuar nessas bactérias. Então, é outra coisa que se a gente ficar desperdiçando tiro, quando eu tiver uma infecção lá por uma bactéria desse grupo, eu não vou ter resultado. Né? Então, a gente não pode ficar utilizando metronidazol assim à torto e direito. Tá? Além disso, ele pode causar diarreia, né? Urticária, problemas, encefalopatias, principalmente em felinos, a gente acompanha, né? Então, assim, tem diversos efeitos colaterais, também é contraindicado na gestação e é contraindicado em lactante, tá? Então, assim, antibiótico a gente já viu que o problema não é a marca, não é o Giardisid, é o uso inadequado, tá? E quais são as consequências de eu usar, por exemplo, um Giardisid num animal que está com diarreia, mas não é uma diarreia por giardia? Resistência bacteriana, né? Que nem o caso desse animal. Ele tem duas bactérias que, ó, nenhum dos antibióticos testados é sensível, né? E aí, como tratar essa infecção agora? E, além disso, a questão da eubiose e da desbiose. Quantas vezes vocês já não ouviram eu falar sobre essa flora bacteriana? E a flora bacteriana do intestino é essencial. Quando a gente tem uma quantidade de bactéria boa e quantidade de bactéria ruim equilibrada, eu tenho o que a gente chama de eubiose, tá? Então, o metabolismo bacteriano ajuda na imunidade, no funcionamento do intestino, na absorção de nutrientes, tudo funciona que nem um reloginho. Quando eu tenho desbiose, as bactérias boas morrem, as bactérias ruins vivem, e aí eu tenho problema. Quando eu uso antibiótico, eu não mato só a bactéria ruim, eu mato a bactéria boa também. E eu levo a quadros de desbiose. E aí, um animal que já estava com alteração gastrointestinal, não tinha giardia, está usando antibiótico, vai piorar mais ainda. Porque às vezes ele estava até tentando, a flora intestinal estava tentando se manter, o antibiótico vai lá e acaba de destruir tudo aquilo lá. Tá? E aí essa desbiose intestinal vai alterar a função digestiva, desequilíbrio imunológico, hormonal, inflamatório, né? Aumento da absorção de toxina. Então é só prejuízo. Antibiótico não se usa à toa. E o Giardisid é um deles. Então, assim, esqueçam. Quantas vezes eu já ouvi o criador falar: ai, eu dou Giardisid 7 dias antes de entregar o filhote. Pelo amor de Deus. Hoje eu fiz uma publicação sobre isso. Algumas técnicas que eu ensino no curso de como preparar esse cão para entregar para o tutor, porque é comum vir a diarreia pós-entrega por causa de estresse e tudo mais, mudança de ambiente. Então, eu coloquei algumas estratégias para que diminua a ocorrência desse problema. No curso eu ensino muito mais, tá? Mas Giardisid antes de entrega de filhote, nunca, pelo amor de Deus, você vai destruir a flora intestinal daquele pobre filhote. O efeito da vacina vai ralar abaixo, né? Então, assim, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender: o que mais criador faz na vida? Catar cocô, olhar cocô, ver cocô, avaliar cocô, né? A gente devia ser, além de criador, a gente devia ser cocologista. Então vamos assumir a nossa nova profissão, né? Vamos ser cocologistas. E aí, esqueçam essas definições de cara de parvo. Cocô tem número. E é sério isso daqui. Isso daqui é uma publicação de uma entidade muito séria que só trabalha com nutrição animal, chama OTAN, e ele tem um score de fezes, tá? Que vai uma gradação de 1 a 5, dependendo da consistência das fezes. As fezes nunca podem ser muito ressecadas, mas também não podem
perder a forma. Elas têm que ter forma e ter um brilho saudável, né? Então, essa tabela de cor, por favor, quem for me mandar foto de cocô, já me manda com a numeração. Olha, o cocô do meu cachorro tá grau 2. Para com essa história de cocô que tem cara, tá? Mas não é só isso, não é só a graduação. A gente tem que ver mais além da cocologia. Vocês acham que ser cocólogo ia ser tão simples assim? O curso de manejo de canil ele também profissionaliza você como cocólogo. Então você vai ter que avaliar a cor dessas fezes, tá? Então, o normal é serem fezes amarronzadas, não podem ser amareladas, nem esverdeadas, nem pretas. Essas fezes enegrecidas é o que a gente chama de melena, é o sangue digerido, tá? Então, isso daí não é um sinal legal. Além disso, a frequência, esse animal está fazendo mais cocô do que antes? O volume aumentou ou diminuiu dessas fezes? Tem presença de muco? Tem presença de sangue? Alimento digerido? Olha essas duas fezes. Tem alimento mal digerido nessas fezes. O intestino desse animal não está conseguindo processar esse alimento. A presença do muco, a presença de sangue vivo, tá? O cocô pudim, com a cerejinha em cima, que no final do cocô vem a presença de sangue vivo, ou estrias de sangue, tá? Esse cachorro tem cólica, tem dor abdominal para fazer cocô. Você vê que o cachorro tá quieto, daqui a pouco ele sai correndo desesperado e você vê que ele contrai muito o abdômen para defecar. Além disso, tem vômito ou regurgitação e tem perda de peso. Tudo isso você tem que avaliar quando a gente tem alteração de fezes. Ah, eu tenho umas fezes pastosas, ou então umas fezes com muco, com sangue, mas fora isso não tem alteração. Tá, vamos ver essa flora intestinal, vamos ver outras coisas, mas não vamos pensar em alguma coisa mais séria. Porque quando a gente fala de parasitas, de infecções, a gente não vai falar só do muco nas fezes. A gente vai falar de diversas alterações no organismo todo, tá? Então, só um pouquinho de muco nas fezes e às vezes até umas estrias de sangue não é desesperador ou indicativo que esse animal está parasitado, doente, com algum problema infeccioso. Sem desespero, tá? Agora, quando as fezes vêm muito líquidas, com aumento do tenesmo, a urgência para ir, aí sim, nesse caso, é o caso que eu falo, opa, vamos se preocupar. Porque esses animais com fezes muito líquidas, com sangue vivo nas fezes, são animais que debilitam muito rápido, né, e precisam do atendimento de emergência. Ai, mas isso daí é cocô de parvo. Olha, já vi tanto cocô com cara e cheiro de parvo que não era parvo. Não é assim, tá? Bom, então agora a gente consegue dar nome aos cocôs, né? E é um nome de verdade, não é só que tem a cara. Mas, além de dar nome ao cocô, eu preciso saber em que situações eu tenho essas alterações de cocô. Isso daí não é comum acontecer e aconteceu de repente uma vez só, ou acontece sempre, em diferentes ninhadas, em diferentes animais. Isso é a diferença de agudo e crônico dentro de um canil. Ah, eu nunca tive problema, sempre assim. Uma vez ou outra algum animal tem umas fezes mais amolecidas, mas faz uma semana que eu tô com problema com os filhotes que estão com diarreia. Isso é uma diarreia de caráter agudo. Agora, muitas vezes os criadores me procuram com a seguinte situação. Olha, eu tenho um cachorro que vira e mexe, faz cocô, muco com sangue. Ou então, sempre tem uma ninhada que tem problema. Bom, aí você tem um problema já crônico. Algo que está recorrente dentro do seu canil. O que poderia estar causando isso? Parasitoses, questões alimentares, toxinas bacterianas, alterações como doença inflamatória intestinal, que é muito comum em algumas raças, por exemplo, nos bulldogs, nos braquicefálicos, tá? Então a gente tem que investigar quais são as causas, o porquê que poderia vir essa diarreia que vai e volta, tá? Bom, além de saber que ela é crônica, eu preciso saber se essa diarreia ela vem do intestino delgado ou grosso, porque os diagnósticos são diferentes, as causas são diferentes, tá? Qual é o tipo de cocô mais comum que os criadores me mandam? É aquele cocô muco com sangue, que é o cocô de Giardia, tá? Da onde vem esse cocô? Ele vem de alterações do intestino grosso. Olha só, quando a diarreia vem por problemas no intestino grosso, eu tenho um volume até diminuído de fezes, eu tenho frequência de muco, sangue vivo, tá? Não altera, dificilmente dá cólica, assim, urgência para ir no banheiro, às vezes vômito.
Quando é do intestino delgado, eu tenho já, não é sangue vivo, é melena, é aquele sangue preto, né? O cocô vem mais pastoso, aquoso, tá? E não tem muco. Então, esse cocô, o famoso cocô de Giardia, ele é do intestino grosso. Ele é por alterações no intestino grosso. Mas e aí? Que alterações são essas? Porque se eu descobrir o que está causando essa alteração, eu resolvo minha diarreia, não resolvo? Bom, aqui eu coloquei algumas causas de diarreia aguda, para caso vocês tenham algum outro tipo de problema. Mas vamos às crônicas. As causas: parasitoses, neoplasias, má digestão e má absorção. Má digestão e má absorção, vamos deixar para outra história, que são questões de doenças inflamatórias e etc. Vamos para as parasitoses e outras causas. Então tá. Além de ser crônica, a diarreia no intestino grosso, ela é responsiva à dieta, causada por parasitismo, muito comum, síndrome do intestino irritável, responsiva a fibras, alimentação errada, algumas rações contêm excesso de fibras e tudo mais, e a doença inflamatória intestinal. Mas e aí? Se tudo isso aqui leva a esse quadro de diarreia gelatinosa com sangue, como que eu vou saber? Tá? Então, assim, aquele cocô com cara de giardia, ele tem cocô com cara de giardia, cocô com cara de diarreia por dieta, diarreia por síndrome do intestino irritável, diarreia por parasitismo, diarreia por colite, diarreia por responsiva a fibras. Todas elas são esse cocô muco com sangue. Mas a gente consegue resolver essa situação através do diagnóstico. Para isso, a gente vai fazer um exame de fezes. Só que, como tudo, não é simplesmente ir lá catar o cocô e levar no laboratório. Quando a gente simplesmente faz isso, vai lá e cata o cocô do cachorro que está com dor de barriga e leva para o laboratório, os exames normalmente vêm negativos e são falsos negativos. Então eu vou ensinar vocês a fazer o exame de fezes de uma maneira mais econômica para quem tem canil, tá? E podendo ter um diagnóstico correto do problema que está acontecendo no seu canil. Bom, existem vários tipos de exame de fezes. E o principal é que esses exames detectam só os cistos tanto dos vermes quanto das giardias da isósfera, tá? Ele não vai pegar o verme inteiro, ele vai pegar só os cistos, só o ovinho desse parasita, tá? E aí, eu tenho que descobrir quando que é que esse cisto vai sair nas fezes. Não é assim, só porque o bicho tem verme, que esse cisto vai estar saindo por lá. O parasita é um ser, ele é inteligente, né? Então acontece o seguinte, os vermes adultos vão pôr os ovos e esses ovos vão ser eliminados nas fezes. Os vermes adultos vão reproduzir, né? E vão pôr os ovos. Só que esses vermes adultos não vão reproduzir se esse intestino estiver inflamado, se esse intestino estiver com lesões, tá? Não vão reproduzir em certas fases da sua evolução de larva e tudo mais, tá? Então, eles têm um período de evolução. Por exemplo, esse verme aqui que eu tô falando, ele tem um período de evolução de 14 dias. Do dia que ele nasce, ele vai demorar de 14 a 21 dias para pôr o ovo dele. É o período que ele vai demorar, da hora que ele nasceu para pôr os ovos, tá? Então, como que eu vou fazer para conseguir acertar as fezes que tem esses cistos para saber o que está acontecendo ali no intestino do meu animal? Bom, não é tão difícil assim. A primeira questão, você não vai coletar fezes de um dia só. Você vai ter que coletar fezes 3 dias seguidos, tá? Por quê? Esses cistos não são eliminados diariamente, né? Eles são eliminados de forma intermitente. Tem dia que libera, tem dia que não. Então, você coletando de 3 dias seguidos, você já consegue ter uma melhor expectativa, tá? Você vai coletar uma quantidade boa de fezes, de 10 a 20 gramas de cada animal. Não coleta fezes de animal que está com diarreia, com alteração. Por quê? Alteração, intestino inflamado, não libera cisto. Então vai e pega fezes de cachorro que esteja com cocô o mais possível do ok. Mas eu tenho 50 cachorros. Bom, saiba que essa questão de parasita e tudo mais, quando um tem, todos têm. Então o esquema é o seguinte, você vai pegar no seu plantel um macho adulto, uma fêmea gestante, um filhote, né? Cachorro, tem 2 raças, pega de raças diferentes, tá? Vive em ambientes diferentes, pega de ambientes diferentes. Então você vai pegar a amostra de alguns animais do seu plantel, conforme você for selecionar, tá? De grupos diferentes. E aí, no mesmo potinho, você vai coletar um pouco de fezes de cada um desses animais do grupo e vai colocar na mesma amostra.
Você não vai fazer uma coleta para cada cachorro. Você vai fazer uma coleta para os animais do seu canil, tá? Então, no mesmo potinho, você vai colocar a amostra de vários animais do seu plantel. Você vai fazer isso 3 dias. Esses potinhos, você vai ter que deixar na geladeira, refrigerado. Ai, que nojo. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Faz o quê? Embala no saquinho, dá um jeitinho, tá? Deixa na geladeira. Nunca pode se congelar, é só resfriado, tá? E compra o potinho, pelo amor de Deus. Não vai me colocar em potinho. Ah, o Tupperware, que eu não uso mais. Potinho de manteiga vazio. Não. Pega o potinho, não precisa ser estéreo, não precisa comprar estéreo na farmácia, mas o potinho descartável, tá? E aí você vai coletar essas fezes e vai levar no laboratório e vai pedir o coproparasitológico. Dessa forma, você vai conseguir ter um resultado muito mais eficiente do que está acontecendo ali de parasitismo no trato intestinal desse animal. Se for giardia, vai aparecer ali. Se for isóspora, vai aparecer ali. Se for verme, vai aparecer o nome do verme ali. E aí, você sabendo a causa, meu amigo, tratar fica facinho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do mais comum? Sim, a giardia não é a causa número 1 de diarreia, tá? Sim, os vermes intestinais. Então vamos falar de vermifugação e dos erros, tá? Porque é muito comum os erros no protocolo de vermifugação e por isso que não resolve nunca o problema de verme, tá? Primeira coisa, os antiparasitários, os vermífugos, tá? Eles só matam vermes adultos. Eles não pegam cistos, tá? Então, por exemplo, eu matei um verme adulto, eu dei o vermífugo hoje, eu fui lá e matei os vermes adultos, tá? Só que esses vermes adultos já tinham deixado cistos lá. Aí, dependendo do ciclo do verme, daqui tantos dias, aqueles cistos vão estar adultos. Então, eu tenho que repetir a dose desse vermífugo antes desses cistos colocarem outros cistos, entendeu? Então, a repetição do remédio de verme é o ponto mais importante no protocolo de vermifugação. E isso depende do verme que você está tratando, porque cada um tem um período, tem um tempo de ciclo ali, tá? A gente sempre usa essas medicações plus, né, que ela tem um espectro grande, tá? E a grande questão é, se você não usar corretamente, você vai criar resistência que nem antibiótico, tá? Então não adianta ir lá e dar um comprimido a cada 6 meses. Você não pegou o ciclo do verme, o animal vai estar parasitado do mesmo jeito e então vai ter resistência ao vermífugo, tá? E outro detalhe. Ai, eu troquei o vermífugo. Eu estava usando Drontal, agora estou usando Chemital. Não vão pelo nome comercial. Olha a composição do Chemital e do Drontal. É idêntica. É o mesmo composto, só mudou o nome. Então, quando a gente vai escolher um vermífugo, a gente vai pela composição do produto, não pelo nome comercial, tá? Alguns princípios ativos que são muito comuns no uso de vermífugos, tá? Albendazol e fenbendazol, que pega os vermes redondos. Praziquantel, que pega verme chato, né, e alguns tipos de verme redondo. Pirantel e oxantel, que também pega verme redondo. E as ivermectinas, salamectinas, milbemicinas, que pega verme redondo, verme do coração e também dá uma ajudada na questão de ectoparasita. Existem outros tipos de vermífugos? Sim. Esses são os mais comuns, tá? Então eu tenho que procurar variar. Então, por exemplo, se eu usei uma medicação que tem fenbendazol com pirantel, da próxima vez que eu for usar, eu vou procurar uma que tem ivermectina na composição. Então, mudar o princípio ativo da medicação, tá? De regra geral, como que a gente faz uma vermifugação, tá? Sem falar de surto, tá? Tô falando assim, padrãozinho de canil. Chegou animal novo no plantel, ele vai receber uma dose imediata de vermifugação, não importa o que falaram, o que fizeram ou não, e você vai repetir essa dose em 2 semanas. Até repetir a dose, esse animal não pode ter contato com os animais do seu canil. Filhote, começa a vermifugação com 15 a 21 dias de vida. E aí, o mais importante dos filhotes é a repetição. Você vai fazer outras doses após 15, 21, 30, 45, 60, 90 e 120 dias, tá? Dessa forma, você pega o ciclo da maior parte dos vermes, diminui muito o grau parasitário dos filhotes e reduz muito a questão de diarreias e problemas em filhotes. Os adultos, eu não indico fazer vermifugação a cada tantos meses, tá? Eu indico fazer exame de fezes dessa forma como eu ensinei. Agora, as cadelas gestantes.
as cadelas reprodutoras. Antes de cruzar, faz uma dose. 15 dias antes de criar, faz uma dose. E toda vez que for vermifugar os filhotes, vermifuga a mãe junto, tá? Esse é um protocolo bem basiquinho. Em questões de surtos, então, por exemplo, às vezes fez exame de fezes e está com surto de ancilóstomo. Aí, no curso, tem outros protocolos específicos, né? Que aí não é só o vermífugo, tá? Controle de surto de parasitose é diferente de uma vermifugação, que nem eu tô falando, um protocolo básico, para quem tá sem problema. Ah, tá. Mas você tá falando disso, mas você falou que você ia falar para melhorar a diarreia, né? E até agora você não falou. Então vamos lá. O que dá para usar para melhorar essa diarreia? Quando o animal tá com diarreia, né? A primeira coisa que a gente quer ver, ai, será que ele tá comendo? Taca ele ração. É a mesma coisa que você, uma gastroenterite braba, alguém fala, vamos comer uma feijoada? Pelo amor de Deus, gente. Você vai morrer. A primeira coisa que a gente tem que fazer em um animal que tá com diarreia, seja filhote ou adulto, é a alimentação. Você mudando algumas coisas na alimentação, você vai ajudar a combater os patógenos, vai melhorar a resposta inflamatória do intestino e vai preservar essa mucosa intestinal. Esse animal precisa de uma alimentação leve. Uma canja. Todo mundo sabe que eu tô fã da alimentação natural. E isso já indicava há muito tempo. Pô, o filhotinho, o cachorro adulto tá com alteração intestinal? Primeira coisa, corta a ração. Vai lá e faz como se fosse uma canjinha, um peito de frango, um arroz, né, um pouco de batata. Pronto. Não vai prejudicar o intestino, tá? Não vai ficar em inanição, né? E vai dar um descanso para esse intestino. A gente não pode esquecer que a ração, ela fermenta bastante, né? Então ela causa alterações ali nas vilosidades e tudo mais. Então quando o animal tem um quadro de diarreia, a gente precisa dar esse descanso para o intestino. Se a diarreia está de pastosa líquida, nem a canja eu indico. Jejum. Até 24 horas no cachorro adulto, 12 horas no filhote, não tem problema. Assim que começou a apresentar qualquer sinal de melhora, eu vou retomar a alimentação, tá? Eu nunca retomo com ração, eu sempre retomo com uma canjinha, né? Porque a alimentação ela precisa de pouca gordura e pouca fibra, tá? E o mais importante, quando o animal tiver em quadros assim, a gente precisa suplementar sódio, potássio e cloro, por causa do tipo de perda que a gente tem nessas diarreias. E como que eu consigo isso? Água de coco. É a forma mais barata e fácil de achar e que você consegue resolver essa situação de filhotes ou adultos. Então, corta a comida e taca ali água de coco tanto nos filhotes quanto nos adultos, tá? Após alguma melhora clínica, você vai voltar à alimentação. Ah, mas só isso não vai resolver a diarreia. Só isso não vai, mas já vai ajudar bastante. Agora, quem que vai resolver? As bactérias, por incrível que pareça. A gente vai ter que deixar essas bactérias fazerem o trabalho dela. E que bactérias são essas? As bactérias boas, que a gente tem que ter no intestino da flora intestinal. Principalmente lactobacillus, eubactério e bifidobactério, tá? Eles vão conseguir contrabalancear, combater a E. coli, streptococcus, clostridium, salmonella, as bactérias que têm efeito patogênico, tá? Quando o animal tem qualquer alteração intestinal, seja cocô pastoso, qualquer tipo de alteração nas fezes, essa flora intestinal não tá ok. É a primeira coisa que a gente vai ter que resolver, tá? Então, qualquer alteração nas fezes é sinal de desbiose, tá? E aí, como que eu vou resolver isso? Eu só vou conseguir a simbiose, que é o equilíbrio de novo, através da reposição dessa flora intestinal, tá? Gente, aqui eu já falei e vou repetir. A flora intestinal do cão é do cão. O uso de probióticos humanos não vai resolver e pode piorar. Ai, mas o nome da bactéria é a mesma, mas a proporção e tudo mais muda, tá? Então, nunca mais use enterogermina e etc. Probiótico é veterinário, não deixem faltar no canil de vocês. Não é caro, tá? Aqueles probióticos de pasta. E aí, eles são o antibiótico, a bactéria, né? Que vai aumentar essa proporção dessas bactérias saudáveis no intestino e ajudar na recuperação da flora intestinal, tá? Então, o probiótico nada mais é do que eu colocar lá pro animal aquela bactéria que ele não tem. Então, eu vou dar a bactéria saudável para ele, tá?
E existem também os prebióticos, que é muito legal de usar com o probiótico. O que é o prebiótico? Ele vai potencializar, né, o desenvolvimento dessa microbiota. Ele não é a bactéria, ele vai fazer com que o organismo, o intestino, esteja apto a essa bactéria boa se proliferar, vamos dizer assim. Tá? Existem diversos tipos de prebióticos. E hoje a gente tem no mercado os simbióticos, que são algumas pastas dessas, né, como o Nuxel, por exemplo, é um simbiótico, que já tem os dois, o probiótico e o prebiótico. Então, em situações de gastroenterite, os simbióticos são muito eficientes. O Nuxel, quem não usou, experimente. Gente, o Nuxel é muito bom, tá? Eu uso em neonato, adulto, mas não achou o Nuxel? Às vezes é difícil de achar, igual na minha cidade é difícil de achar. Tem diversos outros probióticos que são muito eficientes, tá? Não deixe de usar. Bom, aí tá todo mundo assim, porque as perguntas que me mandaram na caixinha de perguntas é só sobre essa tal dessa giardia. Ninguém pergunta outra coisa. Ninguém pergunta sobre outro tipo de verme, ninguém pergunta sobre inflamação intestinal, sobre alimentação que causa diarreia. Não. O medo do criador, o problema do criador é a tal da giardia. Né? São duas coisas que o criador mais odeia. Eu não sei qual que ganha, mas é a giardia e a Luísa Mel. Bom, assim como a Luísa Mel é só a cara de fachada do instituto dela, né? Quem tá por trás é muito mais gente, a giardia também é só a fachada das gastroenterites que vocês têm ali no canil, tá? Então, é só para tapar buraco. A causa, a maior parte das vezes, das diarreias não é a giardia. O inimigo número 1 de parasita intestinal de cães é o ancilóstomo, que é um verme redondo, tá? Bem facinho de tratar. Só que tem uma resistência tremenda. Por isso é importante ver a composição do vermífugo, fazer o protocolo certinho, tá? Depois a gente tem a Isóspora e a giardia, o Toxocara, que também é um verme redondo, Trichiuris, Dipylidium, a tênia, tá? Mas o inimigo número 1, na verdade, que ó, é quase o dobro de amostra positiva para giardia, é o ancilóstomo, que é um verme redondo, que a gente resolve com aquele vermífugo que eu falei agora há pouco, tá? Mas, vamos lá. Fez o exame, deu giardia, tá? Então não tem mais a história de tem cocô gelatinoso com sangue giardia. Fez o exame, deu giardia. Então, tá bom, meu amigo. Você tem uma bucha na mão, tá? Não é algo tão simples de se tratar, não. Giardia não é balelinha. Só dá o Giardicide e tá tudo certo. Ah, antes fosse, tá? Giardia é algo extremamente resistente. O Giardicide é só uma partezinha pequena do protocolo de controle da giardia. E é aí o problema, por isso que a maior parte dos criadores não consegue controlar surto de giardia no plantel, tá? E é por isso que no curso eu tenho a aula de controle de surtos e é por isso que eu tô passando aqui para vocês o protocolo de controle de giardia. Olha só, o protocolo, quando a gente tem um surto de giardia, eu tenho giardia no meu canil, diagnostiquei. Ele tem que ser feito de forma sistemática. Não adianta ser feito nas coxas. Ah, eu vou fazer aqui, depois eu faço lá. Não. O protocolo que eu vou passar para vocês é regra. É desse jeito. Se não for fazer desse jeito, é melhor nem fazer. Porque você vai criar resistência, tá? Então, olha só. A giardia é um protozoário, tá? Os cães são hospedeiros. Ou seja, eles têm e vão disseminar. Eles vão transmitir, tá? Os cães adultos, saudáveis, a maior parte das vezes são assintomáticos. Não tem sintoma. Eles estão com a giardia lá, estão eliminando o cisto no ambiente, estão contaminando o ambiente de outros animais, né? E não vão ter sintoma. Então não é porque o cocô está normal que esse animal não tem giardia e não precisa entrar no protocolo. Esse é o principal ponto que vocês têm que entender sobre a questão da giardia. Esses cistos contaminam água, fomites, né? Então sapato, pote, tudo, tá? E eles podem permanecer meses no ambiente. Meses. E não é só isso, tá? Bom, mas a maior parte dos animais são assintomáticos e quando tem sintoma? Bom, aí que vem a história da cara da giardia, tá? Esses sintomas podem vir e passar, podem ser intermitentes, vir e voltar, né? E podem acontecer uma vez e resolver sozinho. A grande questão é que animais sensíveis, que têm alterações intestinais que já predispõem, que não tem uma microbiota intestinal saudável, que não tem uma imunidade legal, cachorros que são filhotes, estão com a janela imunológica, essa giardia vai lá e vai causar os sintomas clínicos.
ela vai causar uma inflamação no intestino, vai destruir as vilosidades intestinais. Isso vai fazer com que esse animal não consiga aproveitar os nutrientes. O animal que tem giardíase, ele tem uma má absorção. Ele come e não aproveita os nutrientes do alimento. Por isso que ele emagrece. Não é por causa da ração ruim, não. É porque ele não consegue. Você pode dar o melhor alimento do mundo. O animal com giardia, com quadro de giardíase, ele não consegue aproveitar os nutrientes do alimento. Mesmo que não tenha, às vezes, uma diarreia grave. Tá? Essas fezes, elas às vezes são moles, às vezes são pastosas, às vezes são espumosas, às vezes são esbranquiçadas, tá? Esteatorreicas é o muco, que é a gordura das fezes, tá? Às vezes tem um odor muito fétido, tá? E rançoso. Parece odor de parvo, mas não é parvo, tá? Então, assim, a giardia nem sempre dá essa diarreia gelatinosa com sangue. Às vezes ela vem com diarreias totalmente diferentes. Tá? Então, a diarreia que você acha que é giardia não é, e a diarreia que você não acha que é giardia é. Por isso que não adianta querer ir o cocô com cara, tá? Além disso, em animais em quadros mais graves, a gente tem dor abdominal, desidratação, apatia, perda de peso, emese, vômito, né? Mas isso é mais comum em filhotes, debilitados. O mais comum são só essas alterações intestinais, tá? Bom, então tem aí a giardia, tem o quadro, eu vou dar giardicide, tá tudo certo? Não. Você tem que fazer o protocolo para resolver o problema e não ter a reinfestação. Primeira coisa, eu vou falar o passo a passo do protocolo, tá? A medicação que vai ser usada para tratamento dos animais não sou eu que estou passando para vocês. Isso daí é o veterinário de vocês que vai definir. Por quê? Dentro de um plantel, eu vou ter animal que vai ter que tomar uma medicação, por exemplo, o metronidazol. Eu vou ter outro animal que está gestante, por exemplo, às vezes vai ter que tomar uma outra medicação, tá? Então, eu não posso falar, dá metronidazol para todo mundo, dá fenbidazol para todo mundo. Não. O veterinário do seu canil vai definir. Olha, esses animais vão tomar tal medicação em tal dose, esses animais vão tomar tal medicação em tal dose. Mas o ponto mais importante é que todos eles têm que ser tratados. Com sintoma ou sem, adulto, filhote, saudável ou não, tá? Todos os animais de duas patas também deveriam ser tratados, porque giardia é uma zoonose. Muitas vezes é a gente que está recontaminando os nossos cães e os cães contaminando a gente, tá? Então, não adianta, isola pra cá, separa pra cá, coloca filhote pra lá. Não adianta. Bota na sua cabeça que quando você tem um filhote que foi diagnosticado com giardia, você vai ter que tratar todo mundo, tá todo mundo com giardia. Então, trate todos. Pare com essa maluquice de ficar, joga pra lá, separa pra cá, desinfeta ali. Não. Primeiro vamos tratar, tá? Você tratando todos os animais sintomáticos e assintomáticos, além de eliminar os sinais clínicos, você interrompe a eliminação dos cistos. O animal que está assintomático para de contaminar o ambiente. É aqui, é isso que eu quero, tá? Além do tratamento com um antibiótico, a medicação estabelecida pelo veterinário, eu sempre indico associar probiótico. Vamos tratar essa flora intestinal. Lembra, eu preciso da microbiota saudável para conseguir combater isso daí. Então, probiótico o tempo todo de tratamento e a glutamina. A glutamina é um suplemento vitamínico que vai ajudar na integridade da barreira intestinal, a absorção de nutrientes, imunidade. Então, associem glutamina sempre no tratamento de giardia, tá? Bom, então eu vou fazer o tratamento. Muitas vezes, quando eu vou usar alguns tipos de medicação, eu vou dar medicação aí por 7 a 10 dias. Nesse período, eu não vou esquentar minha cabeça com desinfecção, com nada. Por quê? Enquanto o animal está sendo tratado, ele está contaminando o ambiente. Para que eu vou ficar que nem uma maluca esfregando o chão? Relaxa. Quando você estiver lá no último ou penúltimo dia de tratamento, começa a labuta, tá? Primeira coisa, acaba hoje a medicação dos animais. Amanhã, você vai limpar e desinfetar todo o seu canil. A peste da giardia é extremamente resistente a quase todos os desinfetantes que vocês podem imaginar. O único desinfetante que ele é um pouquinho mais sensível é a amônia quaternária, tá? Tem que fazer a amônia quaternária na diluição correta da que você comprou. Não pode misturar com detergente, tá? Porque anula o efeito da amônia. Então, é só a amônia quaternária diluída conforme manda na embalagem. Detalhe,
A amônia, ela não pode ser utilizada se tem matéria orgânica no local. Então, o que você vai ter que fazer nesse dia? Tá? Você vai ter que tirar todos os animais do ambiente. Você vai ter que pegar uma vassourinha, detergente, água e esfregar para tirar o biofilme do chão. Tudo isso também eu ensino no curso, tá, gente? Ah, você está me ensinando a fazer a limpeza? Não. Isso daí é desinfecção, é diferente. Existem processos. A gente precisa tirar o biofilme para poder o desinfetante agir lá onde ele tem que agir. Então você vai ter que esfregar. Detergente é excelente. Enxágua, tira todo o resíduo de sabão. Não pode ter resíduo de sabão e não pode ter resíduo de matéria orgânica, senão a amônia não faz efeito. Você está jogando dinheiro fora. A maior parte das vezes, o que eu vejo o criador fazer? Eu fazia isso. Pega um baldão, joga amônia, joga cloro, joga álcool, joga criolina, chegava a jogar. Chegava a levantar fumaça. Taca tudo, agora tá eficiente. Não. Agora jogou dinheiro, rala abaixo. Tá? Então vamos aprender a usar o dinheiro da forma correta. Né? Então, a amônia quaternária diluída, limpou tudo, enxagou, não tem sabão, não tem matéria orgânica. A minha amônia quaternária vai fazer efeito. Joga no ambiente e deixa agir 40 minutos. Tá? Se for água morna, ajuda um pouquinho na eficácia da amônia quaternária. Enxágua, não pode deixar resíduo de amônia quaternária. Secou, os animais vão voltar. Mas, enquanto tá lá de molho na amônia quaternária, você tem mais uma coisa para fazer. Você vai ter que dar banho nos seus cães. No mesmo dia que você for fazer essa desinfecção no canil, você vai ter que lavar animal por animal. Por quê? Os cistos ficam presos no pelo, principalmente nos pelos da região anal. Não adianta nada você fazer essa desinfecção e não tirar o cisto do animal. Você juntou eles, um vai lá lamber o bumbum do outro, ponto, contaminou tudo de novo. Então, enquanto você está lá de molho o seu canil na amônia, vai pegar cachorrinho por cachorrinho, nem que seja só a região anal, um do shampoo comum, tá? Esfregar bem na região ali, enxaguar bem, tá? Para tirar esses cistos e tudo mais que ficam ali no pelo e no ânus desse animal, tá? Então, vocês estão vendo que só o Giardicide é quase nada, né? Então, esse protocolo, ele tem que ser feito para você tentar diminuir a reinfestação de giardia. Não tem outro jeito. Se não for feito sistematicamente dessa forma, tratamento no último dia, limpeza e banho dos animais, você medicou, no outro dia tá todo mundo recontaminando, você jogou dinheiro fora, tá? Então, essas partes do protocolo é a parte mais importante no controle da giardia. É muito mais importante do que o uso da medicação, a escolha da medicação, tá? Para prevenção rotineira, prevenção diária, né? Então, primeira coisa, animal novo vai tomar banho, vai ser vermifugado antes. Se puder, não use sapato da rua, né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Limpa os sapatos com amônia quaternária antes de entrar lá. A água. A peste da giardia passa filtro e resiste até a fervura da água. Mas não fornece água da torneira. A água é um transmissor, tá? Então oferece água filtrada, né? As instalações sempre têm incidência de luz solar. O sol ajuda muito na questão de desinfecção do canil, tá? E aí, a presença da radiação solar ajuda muito nisso daí. Ai, eu tô esquecendo alguma coisa. A higienização, o banho. Sim. Muitas vezes a gente faz esse protocolo, por exemplo, trata 7 a 10 dias lá, faz o protocolo. Normalmente eu indico para o criador esperar de 15 a 21 dias e repete tudo isso para tratamento de giardia, tá? Às vezes tem veterinário que indica 30 dias, alguns não repetem. Eu sempre repito, pelo menos faço dois protocolos no intervalo de 15 a 30 dias, tá certo? Mas tem que fazer o protocolo completo. Medicações, associar probiótico e glutamina, associar a limpeza e desinfecção do canil e a limpeza dos animais, tá? Não adianta fazer as coisas pela metade, não adianta fazer só de um grupo do seu plantel, tem que fazer em todos os animais. Esses são os pontos mais importantes para controle de surto. Esses pontos a gente usa em diversos outros controles de surto, tá? Eu falei especificamente da giardia, por quê? E se for um surto de parvo, você vai fazer igual? Não. A parvo é um vírus que tem alguns desinfetantes que funcionam, outros não. Ela tem uma resistência, ela tem uma forma de se contaminar, de ser transmitida, né? Então mudam alguns detalhes do protocolo. Por isso que, além de explicar no curso
sobre as doenças infecciosas, como que é a transmissão e tudo mais, eu coloquei uma aula extra no módulo 1, que é controle de surtos. Então, eu falo sobre o controle de surtos, os principais problemas. Controle de surto de parvovirose. Como que você vai fazer? Quer ver? Quando tem surto de parvo, todo mundo desespera. O maior erro é começar a separar cachorro que tem sintoma, cachorro que não tem, e começar a desinfecção de tudo. Não adianta. Se tem cachorro com sintoma, está contaminando o ambiente. Se tem um cachorro na ninhada com sintoma e outro sem, o outro sem já pegou, já teve contato com o vírus. Não adianta separar. Né? É aquela história que eu conto dos filhos, com catapora. Um pegou, deixa todo mundo junto. Né? Não perde seu tempo e seu dinheiro com essas questões da sua cabeça. Né? Então, por exemplo, no surto de parvo, vamos tratar quem está doente, vamos tratar os animais. Depois que passar a crise, a gente vai fazer a desinfecção. Tá? Então, cada problema, cada doença infecciosa tem um protocolozinho de controle de surto. E no curso eu falo sobre cada um. Inclusive até o de brucelose, tá? Canina, que era algo que não tinha quando eu gravei a primeira vez o curso. E aí, devido a tudo que aconteceu, eu gravei uma aula agora sobre o protocolo de controle de brucela em canil. Tá? Tudo isso, gente. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu passei por situações. Eu tive parvo no meu canil, giardia, isóspora, verminose, né? E eu gastei muito dinheiro à toa. E aí, quando as coisas estavam numa situação que eu não tinha mais para onde correr, eu estudava, descobria o porquê das coisas, né? E aí fazia os procedimentos dessa forma como eu estou ensinando para vocês. E quando deu certo, eu vou lá e passo o protocolo pronto para vocês. Então, se eu estou passando esse protocolo para vocês, é porque eu já fiz e deu certo, tá? Porque quando não dá, eu também venho e falo, né? Então, o curso nada mais é do que isso. É o relato da minha vivência, tanto como profissional, como criadora. O que deu certo e o que não deu. Para que você não precise perder e gastar horrores como eu gastei. Como meu pai dizia, transformei em muito dinheiro em cocô. Tá? Então, tendo o conhecimento certo, você investe tanto a questão de dinheiro quanto a atitude correta. Né? Quantas noites eu chorei e eu não precisava ter chorado? Né? Então, você também não precisa passar por isso. Você vai economizar seu tempo e seu dinheiro, diminuir suas perdas, né? E você vai estar investindo na única coisa que ninguém pode te tirar, que é o seu conhecimento. Você pode perder tudo, você pode perder todos os animais do seu canil, mas com o seu conhecimento você consegue se reerguer, sair da onde você está, tá? Bom, e aí, para isso, eu comecei o primeiro curso, ainda hoje fiz uma publicação que apareceu lá no FaceTime, né? Há 6 anos atrás, um curso presencial que eu tinha marcado em Presidente Prudente, sabe? Que era a minha cidade natal, né? E aí eu fiquei muito feliz, sabe? Já fazem 7, vão fazer 8 anos que eu tenho esse curso. E aí eu fui ver o conteúdo do curso da época e tal. Nossa, olha, não tem explicação. O tanto de conhecimento que eu adquiri e o tanto de conhecimento e o tanto de o que o curso cresceu, sabe? Esse curso de manejo canil, que eram 2 dias de aula, né? Hoje são mais de 100 horas aulas. E é dividido em 6 cursos, tá? Todos os cursos hoje são online. Eu não dou curso presencial mais, tá? Então, todos os meus cursos são online. As aulas foram feitas ao vivo, como essas que vocês estão vendo, mas ficaram gravadas. Então, elas ficam lá disponíveis e aí você vai lá e assiste a aula no horário que for melhor para você. Comprando o pacote de curso, você tem 1 ano para estar assistindo tudo isso, tá? Então, se quiser assistir final de semana, à noite, não tem problema. Você vai lá, entra nos links e assiste as videoaulas como for melhor para você. Ah, tem que fazer alguma coisa? Pausa, vai lá, fazer outra coisa. Ah, mas eu estou assistindo a aula e tenho uma dúvida. Não tem problema, me chama. E eu sou a professora de todas as aulas, né? Então, assim, o que tiver de dúvida, é só entrar em contato no meu WhatsApp pessoal, né? E a gente vai estar conversando e eu vou estar esclarecendo suas dúvidas, certo? Se eu não souber, eu vou te falar, não sei, mas vou procurar saber para poder te ajudar, tá? Até porque eu adoro descobrir coisa nova, né? E aí, esse curso Manejo de Canil, então, ele foi dividido, né? Foi incrementado. E hoje a gente tem os cursos de Manejo de Canil, de Melhoramento Genético, Particularidade das Raças, o Manual de Instrução, Primeiros Socorros e Fisiologia dos Cães.
Todos os cursos são dessa mesma metodologia. Aulas que foram ao vivo, mas ficaram gravadas, tá? E os cursos estão em constante atualização. Principalmente esse curso de Manual de Instrução na Prática, eu sempre estou adicionando lá, seja material em PDF, seja videoaula. Às vezes um videozinho curtinho de alguma coisa que eu fiz, que funcionou, né? Mas eu sempre estou colocando lá. O manejo de canil, uma hora ou outra eu estou colocando alguma coisa, o melhoramento genético está meio paradinho, mas o curso de Manual de Instrução sempre está indo coisa nova, tá? Se você quiser saber o conteúdo de cada um desses cursos, tem no meu Instagram, ou então me chama no WhatsApp e eu te passo o conteúdo descritivo de cada aula dos cursos, tá? Para você saber certinho o que você vai aprender, né? E aí, os valores, depende. Se você quiser comprar só um curso, tem um valor. Por exemplo, só o curso de melhoramento genético é R$400, né? Mas eu faço os pacotes de curso para facilitar, tá? Então, por exemplo, se quiser comprar hoje o pacote de todos os cursos, de 3.100 sai por R$800, tá? E aí, para quem assistir esse vídeo, até amanhã eu vou fazer esse pacote de cursos por R$700, tá bom? É só falar, acompanhei o vídeo e aí eu faço desconto no pacote de cursos, tá bom? Existem outros pacotes de curso também. Você pode comprar só um módulo do curso de manejo de canil, não tem problema. Ah, eu quero só um módulo de nutrição. Pode comprar, tá? E aí eu tenho também, é só entrar no meu WhatsApp e solicitar a tabelinha de valores que eu te mando, te oriento. O que eu puder te ajudar, você pode ter certeza que a gente vai conversar e eu vou estar facilitando, a gente vai entrar num acordo para ficar bom para mim e para você, tá? Deixa eu ver aqui no Instagram. Outra coisa, eu tinha prometido que quem compartilhasse a publicação, eu ia sortear um manual de instrução, né? Deixa eu ver quantas pessoas, quem foi que falou aqui. Vamos lá. Vamos ver. Tá. Então, ó. Tem aqui 4 pessoas comentaram, tá? Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Eu vou chamar meu marido e vou pedir para ele falar um número de 1 a 4. O número que ele falar é... Júnior, fala o número de 1 a 4. Oi? Ah, porque a pessoa escolheu. Fala de 1 a 4. 2. Canil Mismum, tá? Então, o Canil Mismum, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e aí você escolhe se você quer o manual de instrução geral, o manual de instrução do Bulldog francês, American Bully ou Spitz alemão, tá? E aí você vai ganhar de presente o manual de instrução para conhecer o nosso material também, tá ok? Bom, gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês nessas questões aí tão recorrentes dentro de uma criação, né, tão importantes, tá? Que vocês entendam essa questão de antibiótico, de giardicide. Parem com essa questão, parem com isso daí, que isso são os maiores erros que você pode cometer, tá? E que você, a gente aos poucos consiga mudar essa mentalidade de que, o colega, tal pessoa falou que é assim, eu vou fazer assim porque sempre deu certo. Não. Vamos pelo conhecimento, vamos pela profissionalização. Né? Chega dessa história de diz que me disse na sinofilia. Pelo amor de Deus, eu bato muito nessa tecla. Tá? Sempre deu certo porque ele nunca vai te contar quando dá errado. Tá? Então, para você poder acertar isso daí, você precisa saber os porquês, como funciona, né? E ir modulando isso, arrumando isso de acordo com a sua rotina, com a sua criação e com os cães que você tem. Tá? E é por isso que eu tô aqui, com os cursos, com a consultoria para os alunos, para estar te ajudando nisso tudo aí. Tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês. Quem quiser muito mais, é só me chamar, se inscreve nos cursos, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E fica aí o meu bom final de semana e até a próxima.